Então, pessoal, estamos aqui com mais uma Digi Talks, hoje falando com Marcelo Ignatius e com a Rita Gonçalves, dois arquitetos aqui de São Paulo, com o tema regeneração urbana. Estávamos ali antes de entrar no estúdio conversando e o quanto esse tema nos empolga e, ao mesmo tempo, por ser um desafio, é também uma oportunidade. A gente sabe que a maioria das cidades do Brasil, especialmente as cidades médias ou as maiores, estão demandando por esse olhar para esses espaços que são consolidados, que tiveram seu protagonismo no passado e que hoje requerem ressignificação, olhar para o futuro a partir dessa história, dessas construções, desses laços, dessas relações que aconteceram e que ainda são muito importantes para nós. A palavra regeneração tem sido aplicada hoje de uma forma bastante inovadora, né, em vários contextos, em várias situações. E na escala urbana, nos projetos urbanos, é bastante recente que nós estamos trazendo essa palavra como um guarda-chuva das várias iniciativas que a gente precisa fazer na cidade para conseguir ter prédios retrofitados, para a gente ter requalificação, revitalização. Então, a gente está começando a considerar que a palavra, a expressão regeneração urbana, ela dá conta de todas esses conceitos que vieram antes e que tratam de escalas menores do que a escala urbana. Então, para começar o nosso papo e uma rápida apresentação também, Rita, o que é requalificação urbana, regeneração urbana para ti? A regeneração urbana, como você disse, eu acho que ela abarca uma série de intervenções que não estão limitadas exclusivamente a uma intervenção física num imóvel específico, mas em determinados contextos históricos que na evolução das cidades, que no crescimento das cidades, eles vão ficando relegados, né, esquecidos em algum momento do passado. Então, a ideia de regenerar, ela é interessante porque ela, pelo menos a minha, ela remete a uma ação mais ampla, né, que não fique restrita a uma intervenção isolada, mas a um contexto, né, que, de repente, ficou ali guardado no tempo. Eu acho que é isso que Muito eu bom. entendo. Marcelo. Assim, acrescentando, nada a contrapor aqui o que a Rita trouxe, mas acho que acrescentando, né, a esse componente da regeneração, a valorização daquele patrimônio que está construído. Então, a gente identifica muitos municípios, né, muitos centros de cidades ou áreas antigas industriais que foram perdendo seu significado num contexto contemporâneo, e, ao mesmo tempo em que essa perda de utilidade do patrimônio vai legando um abandono, automaticamente aquela estrutura construída também passa a ser abandonada. Eu acho que a regeneração ela pressupõe um olhar para aquilo que já está construído, né? Para a ressignificação, a partir desse passado, de um patrimônio edificado importante, né? Na construção da cidade em si, da memória daquele município, daquela região, que normalmente é a que veio no começo, né, da formação da cidade. Muito bom, muito bom. Quer complementar, Não, Rita? enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, quer dizer, regeneração também implica uma forma de agir por adições, né? Quer dizer, você não é um trabalho de renovação. Eu acho que é isso que é diferente na regeneração. É uma somatória de intervenções e uma composição com algo que já existe, né? Que nem sempre é comum da gente perceber nas nossas cidades, né? Normalmente, eu acho que a ideia de requalificação de centros urbanos sempre vem associada a uma ideia de refazimento daquele centro, né? De apagamento desse passado. E eu acho que a regeneração, ela cria, vamos dizer, um estranhamento nesse sentido. Não é essa forma de agir mais, né? Gosto demais da tua fala e eu faço uma fala parecida quando eu digo que a gente precisa incluir
na cidade, né? E nós, quando atuamos na cidade, que é um sistema complexo e multifacetado, a gente fala muito sobre a complexidade urbana e a importância da cidade, do tecido ser complexo, para que a gente possa ter as nossas necessidades como cidadãos satisfeitas de alguma forma. Mas a gente tem históricos, né, de atuação, né? O Marcelo citou de distritos industriais, por exemplo. Houve um tempo na história da construção das cidades que a gente entendia a importância de separar os usos e se acreditava que aquilo era o correto, né? E na ampliação da complexidade da cidade, muitas vezes a gente setoriza muito a atuação também, né? Onde a gente fala, assim, de habitação social, por exemplo, completamente fragmentada de outras setorizações, outras temáticas da cidade, né? Quando a gente vai falar de regeneração urbana, a gente é obrigado a olhar para tudo junto e ao mesmo tempo, né? Nós não podemos fragmentar, né? A gente às vezes vê as pessoas comentando que esses locais esvaziados do centro da cidade, eles poderiam receber habitação social, por exemplo. Mas aí a gente precisa explicar, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, que a gente não vai resolver a regeneração urbana somente tentando achar um viés a partir da habitação social, que é preciso enfrentar outros problemas ao mesmo tempo, e a habitação social é um elemento dentro desse todo. Não sei se vocês concordam com essa minha fala e como atacar isso, né? O setor público, o privado, essas multifacetas, né, dos problemas que as nossas cidades têm nessas áreas mais históricas. Rita, quer tentar? Vamos ver se eu te acompanho. Não, de fato, o que acontece nessa problemática de centro, eu acho que é um caso de São Paulo, mas isso é observável em qualquer outra cidade média ou grande. Você tem os pequenos negócios. O que faz o centro um espaço rico e interessante? É uma multiplicidade de agentes e atores e usos e possibilidades, né? Então, toda vez que você tende a uma homogeneização, seja assim das tipologias construtivas, seja do público-alvo daquele espaço, é como você criasse como se esvaziasse de significado aquele pedaço, né? Como, por exemplo, essa questão da habitacional. A gente cometeu no passado esse enorme engano de ter distritos de moradia popular, quer dizer, completamente apartados do que se dá. Então, às vezes, quando a gente percorre esses espaços, você vê que parece que aquelas pessoas não vivem, não são nossas contemporâneas, né? Não somos coevos. Ali vive-se de um jeito e do outro. E eu acho que a riqueza do centro é a multiplicidade. A gente sempre tem expectativa de que possa ter uma convivência de classes sociais, uma convivência de usos, uma convivência de novo e antigo em função de funcionalidades. É lógico que o desejo que você pode ter para a cidade contemporânea é que ela seja funcionalmente eficiente, né? Então, que você tenha um bom transporte, que você tenha infraestrutura urbana de qualidade. Quer dizer, essa infraestrutura ela tem que ser contemporânea e ser continuamente atualizada. Mas as pessoas não são assim, nem os usos, nem os espaços, né? Então, realmente, eu acho que no esforço que a gente tiver para a requalificação de centros urbanos, você não pode, ou melhor, não é que não possa, mas não se deveria considerar apenas o atendimento de uma demanda, ainda que a demanda por a moradia social seja premente. Eu acho que é uma verdade para todas as nossas cidades. Muito bom. Eu acho que vem um elemento junto com a questão da habitação de interesse social, que é a componente residencial, né, o morar. Eu acho que é essencial que nessa multiplicidade de funções, a questão do morar, ela melhore o seu indicador, né? Então, os centros ou as antigas áreas industriais, as áreas que foram esvaziadas e abandonadas, elas sofrem dessa disfunção, né? O índice de residência por metro quadrado é menor do que em outras regiões da cidade. Então, nem tanto para o olhar do bairro popular, onde erroneamente a gente depositou as pessoas para ficarem distantes de onde elas trabalham, do lazer que elas precisam, do ensino
cotidianamente elas têm que se deslocar até as áreas objeto de regeneração, especialmente os centros, também sofrem do contrário, né? Um desequilíbrio pela ausência de moradia. Aí eu acho que a habitação de interesse social, ela deveria se aproveitar da oportunidade de depreciação do valor desses imóveis, dessa condição de que ninguém quer, ou de que quem queria demolir, e aí resolver dois problemas, né? O problema de melhoria do índice habitação por metro quadrado, habitação por vagas de trabalho e o aproveitamento dos imóveis ociosos. Então, acho que o papel do poder público, nesse caso, ele é essencial para indicar caminhos, facilitações, um cumprimento de lacunas, né, nesse interesse de atuação no imobiliário. mercado, né? E eu acho que é uma grande oportunidade de dignificação dessa moradia de interesse social, né? Quer dizer, com projetos criativos, porque está claro que todo o processo de requalificação de um imóvel de regeneração, ele demanda um projeto mais cuidadoso, mesmo uma mão de obra capaz de dar qualidade àquela construção. Então, é uma oportunidade de qualificar esses espaços e qualificar a moradia popular, não é? São oportunidades importantes. E o poder público também tem um papel de indutor de outras funções, além daquelas que são típicas do Estado, quer dizer, induzir a permanência de pequenos comércios, atrair determinados usos. E quando você vamos dizer, recoloca a moradia em determinados espaços, ou industriais, ou em centros antigos, há uma série de usos acessórios que fazem parte do morar, do habitar, que vão ter que ser trazidos de voltas. Por exemplo, no caso de São Paulo, a gente tem uma situação de esvaziamento de determinadas escolas, né? Escolas públicas, que foram saindo do centro à medida que esse centro se esvaziou. E viraram, sei lá, repartições das delegacias de ensino. De repente, tem toda uma infraestrutura que se acopla à moradia que tem que ser reconstruída, né? A quitanda, o pequeno mercado, a escola, o dentista, enfim. Então, isso é bastante interessante, né, nesse processo de regeneração. Essa tua fala se linka com a questão da singularidade do lugar, né, das características peculiares que aquele espaço, aquele recorte de cidade tem. E essa é um desafio, porque a gente precisa pensar numa legislação, precisa pensar nas maneiras de regrar esse movimento que a gente precisa fazer, mas, ao mesmo tempo, respeitar essas diferenças que o território tem, né? Isso é um grande desafio. E aí, falando em planejamento urbano ou replanejamento urbano, né? De que maneira, hoje, vocês percebem que essa combinação de interesses, ela pode acontecer, né? Óbvio que tem que ter legislação, tem que ter vontade política, tem que ter desejo do mercado de empreender nesses lugares, né? O mercado muito acostumado a olhar para locais que ele pode fazer com toda a liberdade, né? Os chamados greenfields, muitas vezes, que é aquele terreno limpo, né, que dá para aplicar a lei sem pensar, sem ler a história do lugar, sem entender o que chegou antes, quem fez antes. Marcelo, tu enxerga tu enxerga uma luz no fim do túnel nessa articulação entre esses vários players que precisam combinar, né, para poder fazer esse avanço em regeneração? O termo regeneração dificilmente vai entrar dentro de uma lei, né? Aliás, a Rita, ela é proprietária de uma frase que eu adoro, que é que contra o mau projeto não existe boa lei, não é isso? Então, não adianta a gente fazer boas leis com intenções de serem boas, porque o mercado vai encontrar sempre um caminho mais confortável, menos trabalhoso, que seja esse de você ler a história pregressa, de você entender o entorno daquele empreendimento, os materiais que foram utilizados, etc. Eu acho que
a gente está passando por um momento muito importante hoje. Aqui no Brasil, acho que na Europa as coisas foram muito mais no sentido da regeneração dos centros ou da manutenção daqueles centros. Não depreciou tanto, né? Não depreciou, eles mantiveram essa estrutura de planejamento considerando o valor histórico daquelas regiões. E aqui no Brasil a gente foi sempre buscando o novo, né? O planejamento sempre foi apontando para novos vetores, novas direções. E eu acho que essa pergunta que você faz, né? Como é que a gente faz para conectar o interesse imobiliário, da intenção da regulação, ela passa um pouco por entender as regiões concorrentes entre si, né? Então acho que as leis, o ordenamento do território, ele deve considerar os novos vetores, mas não deixar de considerar os antigos vetores, os antigos destinos, né? E eu acho que na medida em que as leis forem considerando esse aspecto, a gente tende a corrigir, né, problemas que a gente já sabe o que aconteceu com os nossos centros de todas as grandes capitais, cidades médias do Brasil, sofrendo com esse esvaziamento, porque olhamos para o novo e esquecemos o que nos trouxe até aqui. Muito bom. É que é de novo incluir. É de novo incluir. A gente tem um sentimento, eu não sei se isso é de um pós-guerra que está na memória ainda, de que é preciso passar o trator e começar de novo, né? Reescrever. E os laços, os links que existem com essa memória, eles são tão importantes porque eles podem produzir projetos únicos. Eles podem facilitar a negociação disso, porque hoje as pessoas buscam por essa diferença, essa experiência e tudo mais. Então, por que o mercado imobiliário, né, não dá conta de fazer essa compreensão, Rita? Olha, em São Paulo a gente teve uma experiência que foi curiosa, né, na elaboração de legislações específicas para favorecer o licenciamento de projetos em imóveis antigos, que foi, vamos dizer, o surgimento de um segmento de produtores, de pequenos e médios empreendedores imobiliários, muitas vezes um arquiteto e um consultor que se aproximavam de um proprietário de um edifício e faziam daquele pequeno negócio de requalificação um espaço. E no centro de São Paulo a gente viu a multiplicação desses pequenos empreendimentos. Então, como você disse, eu acho que tem o surgimento de uma segmentação desse produtor imobiliário, particularmente... Não é qualquer cabeça Então, você abriu espaços, ainda que você tenha, lógico, uma produção expressiva nesses terrenos onde se constrói a partir do zero, com grandes incorporadoras, que têm a capacidade de estocar terrenos e esperar, vamos dizer, o surgimento de demanda no mercado. Você tem esse estoque construído que ele atrai olhares de pequenos grupos que se associam para resolver este empreendimento, concluí-lo e pensar no momento seguinte, no outro. Quer dizer, no centro de São Paulo, houve, a partir de 1990, um retorno do uso das funções do Estado e da Prefeitura. Eu acho que pode ser uma chave para qualquer centro urbano, quer dizer, que esse centro ele se permaneça um centro institucional, né? O core daquela cidade. A pandemia deu uma afrouxada nisso, porque muita coisa passou a acontecer na forma de teletrabalho e tudo mais. Mas, de toda forma, eu acho que é vamos dizer, uma boa tomada de decisão, que esses espaços, vamos dizer, um tanto esquecidos da nossa cidade, eles sejam ocupados por funções institucionais, que é como você diz, é uma decisão política, né, de ocupar esses espaços e de ressignificar. Muito bom, muito bom. Isso é uma coisa boa. Como a gente está falando para vários associados da DIT do Brasil e as pessoas também têm lá na sua cidade os seus problemas e os seus desejos, muitos empresários têm esse compromisso com a cidade e querem deixar seu legado de alguma forma. Então,
essa tua fala de que talvez esse player que vai dar conta da regeneração, ele não seja aquele mega empresário que Exato. faz a comunidade planejada de 30 anos de planejamento, enfim, mas que talvez seja, de fato, essa pessoa que tem um link territorial, um vínculo territorial com o Exato. local e que talvez tenha a condição de sentar na mesa com outros parecidos e combinem um novo modelo de negócio. Exatamente. Vocês acham que isso é possível, gente? Porque eu tenho tanta esperança na colaboração Eu vi que eu alguns queria muito acontecerem. enaltecer Eu isso, sabe? Vocês acham que isso é possível? A gente assistiu em São Paulo algumas coisas acontecendo nessa magnitude. Eu não sei, teria que ser feita uma análise econômica. Você talvez seja mais hábil com isso para lidar com esse mundo de números e recursos. Mas a impressão que eu tive, vamos dizer, que as expectativas de receitas desses pequenos agentes estavam satisfeitas com esse negócio. Quer dizer, se tornaram negócios viáveis, havia uma demanda por esse tipo de espaços criados em antigas estruturas e ele se replicou em outros eventos dessas pessoas, né? Eu acho que há um espaço de negócio. Eu acho que tem falando um pouco dessa questão de sucesso comercial, vamos dizer assim, né, para empreendimentos feitos nessas regiões a serem regeneradas ou que aos pouquinhos vão trazendo a regeneração, a gente tem que entender que os imóveis, né, o ativo construído, ele sofre também de singularidades. Muitas vezes ele é de um monoproprietário, de um herdeiro que é não identificado, de um conjunto de proprietários que são anteriores à lei de incorporação imobiliária. Então, existe um entrave jurídico a ser superado que ele é invisível. Além da questão de bombeiros, né, de adaptação desses imóveis para as normas de segurança, que isso vai acontecer toda vez que se for olhar para um patrimônio construído, você tem essas questões jurídicas que precisam estar... tem que enfrentar. E esse enfrentamento não é para um grande incorporador, em geral, que está ali buscando a industrialização do seu processo. Requer um corpo a corpo, requer uma barriga no balcão, como a gente fala. Né, uma pressão, né, sobre o Estado para resolver esse problema, porque é só o Estado que vai poder resolver. Então tem que alguém lá falar, olha... mostrar que esse problema existe e ele é insuperável na esfera do privado, nem do grande nem do pequeno, muitas vezes, que depende essa vontade política que você, né, traduziu, né, essa palavra, essa frase que a gente normalmente usa, tem que ter vontade política, ela muitas vezes se materializa na compreensão das razões pelas quais esses imóveis foram sendo deixados de lado. Trás, os entraves a esses negócios. Na nossa empresa, nós costumamos conduzir esse processo de regeneração a partir da estratégia de pontos de alavancagem. O que significa isso? Se a gente olhar para esse território e entender que ele todo precisa de mão, a gente não vai conseguir fazer um movimento porque vai acabar a força até o final. Então, temos que pensar estrategicamente quais são os pontos que até Jaime Lerner chamava de acupuntura urbana, não sei se é exatamente o conceito se aplica aos pontos de alavancagem, mas é a gente poder entender que existem pontos do território que eles dão conta de reverberar mais rápido, e isso se tornar um pouco exemplo, né, que eu acho que é essa citação que tu fizeste dos cases dos pequenos em São Paulo, quando olham para aquilo e dizem, poxa, acho que dá para fazer aqui no meu quadrado também, sabe? Esse movimento contínuo e crescente de tentar fazer com que outros lugares, outros empreendedores e tal se empolguem, né? Se movimentem nesse sentido. Vamos falar um pouquinho de cases, já que nós estamos falando assim de a implementação acontecendo.
Rita, me conta alguma coisa. Eu esqueci de apresentar direito às pessoas, é minha primeira vez nessas coisas, então eu tô perdoada. Está ótimo. A Rita é funcionária de carreira da prefeitura, trabalha na SP Urbanismo há 30 anos, né, Rita? Sim, 3 décadas. É isso. E viveu muito dos movimentos que São Paulo, como uma cidade que se acontece em outros lugares, normalmente começa por São Paulo. Então, a gente se inspira muito em São Paulo e aprende muito com São Paulo. Tem algum exemplo que tu possa nos citar, assim como vamos nos inspirar nisso? Eu não digo que ele seja completamente exemplo, Sim, não mas que ele tenha mas... pontos que a gente possa... Entendo a sua pergunta. Quer dizer, coisas que as prefeituras de quaisquer municípios devem prestar atenção se há um desejo, né, de que esse seu patrimônio edificado se ressignifique e tenha um aproveitamento. Quer dizer, primeiro, a gente vai encontrar isso no país todo, quer dizer, todo o patrimônio ferroviário espalhado daí está presente, que é magnífico. E está espalhado pelo país inteiro. Toda a cidade tem um seu centro histórico de onde aquele aglomerado urbano começou, então sempre há o que se preservar. O que é importante é que as comunidades locais elejam aqueles bens representativos da sua própria história e que estabeleçam ferramentas de proteger esses bens do desaparecimento. No caso de São Paulo, nós trabalhamos muito com legislação urbanística, né? E foram marcos importantes desse trabalho. Eles são marcos recentes, não é uma coisa que a gente tem há muito tempo no nosso marco regulatório, mas é uma legislação para licenciamento de edificações que seja compatível com, ou melhor, que ela recepcione, né, imóveis que foram construídos, às vezes, na metade do século XX ou antes, às vezes até exemplares do século XIX que sobreviveram, né, essa sanha demolidora dos países do Novo Mundo. Então, as prefeituras têm que enxergar isso, quer dizer, qual é o movimento que o poder público local pode fazer para receber esses imóveis e dar chance de novas utilizações. E tem que criar incentivos que, se bem que, vamos dizer, os municípios são muito diferentes, né, de pequenos, médios e grandes, das ferramentas que eles dispõem para promover incentivos a isso ou aquilo. Mas, de toda forma, sei lá, médios e grandes municípios podem manejar instrumentos como os impostos que são cobrados, ou seja lá do ISS ou do IPTU, né, do Imposto sobre Serviços ou sobre um imposto territorial urbano, para favorecer esses negócios que acontecem, né, nessas cidades. A gente tem experiências felizes, vamos dizer, desses pequenos negócios que se tornaram mais fáceis de acontecer a partir de 2021, quando foi aprovada essa legislação, né? Temos incentivos ainda não aplicados, né? São, como eu disse, uma legislação nova que ainda não produziu seus efeitos, de bonificar empreendimentos de requalificação de edificações, e dessa forma tentar equilibrar, né, esse negócio já da tem requalificação. Resultados da aplicação dessa lei? A gente já Não, poderia dizer, olha... Ela é de 1922. A de requalificação... 2022. Falando em século XIX. Século XIX, 1922. Não, essa lei que facilitou as regras de aprovação de projetos de licenciamento, ela já deu efeito, sim. Perfeito. Diversos prédios já puderam se valer dela para apropriar, fazer projetos de... Principalmente a passagem de usos não residenciais, né, antigos pequenos escritórios em usos residenciais. Ela já produziu seus efeitos, ela é de 21. Então, isso facilitou o atendimento de normas de segurança, quer dizer, sem prejuízo da segurança do edifício. Quer dizer, aquele edifício ele vai ser adaptado de tal sorte a fornecer o resultado esperado, mas por outros caminhos, né? Que eu acho que é uma coisa
que em qualquer lugar desse país a gente pode fazer, para Muito adaptar bom, essa muito bom. possibilidade. Marcelo, quer nos contar um pouquinho sobre tuas experiências? Eu sei que tu lidera um consórcio no Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre, o Regenera Dilúvio, e também está atuando no Rio de Janeiro, que talvez eu acho que é o estado que mais fez avanços, não sei, na minha leitura, nesse tema da regeneração urbana, o município, desculpa. Quer contar um pouquinho dessas experiências e o que faça sentido para as outras pessoas também? Não, acho que é importante fazer essas conexões mesmo, né? Os municípios todos sofrem com problemas que são comuns, né? Desse esvaziamento e dessa necessidade de ressignificação. Você citou dois exemplos. Acho que são de naturezas distintas, mas com propósitos semelhantes. No caso do Rio de Janeiro, houve um contrato firmado entre o BNDES e um consórcio de empresas, olhando para o centro do Rio de Janeiro a partir dos imóveis públicos vazios ou ociosos, né? Então, um pouco dessa noção do patrimônio ferroviário abandonado, dos antigos imóveis do INSS, ou da Marinha. No caso do Rio de Janeiro, tem muitos imóveis da Marinha, do Exército, que foram ficando, e houve um reconhecimento por parte do poder público municipal, Prefeitura do Rio de Janeiro, que quando contatada pelo BNDES, se sentiu tocada a trazer incentivos a partir dos imóveis públicos. Como quem diz, há uma possibilidade de alavancagem a partir desse patrimônio, que é um patrimônio vazio, muitas vezes com características arquitetônicas relevantes do início do século XIX. Em localizações super estratégicas todos também. No centro da cidade, super estratégicos, lá no caso do Rio de Janeiro, até mais interessante, porque as camadas institucionais que se sobrepõem remontam ao Império. Uau. Né? Então é a capital do Império, depois a capital da República, depois a capital do Estado. Quer dizer, então você tem uma sobreposição de histórias e camadas nesse patrimônio edificado, e que precisava na verdade, dois agentes públicos, a Prefeitura do Rio e o Banco de Fomento Nacional, o BNDES, para poder jogar luz nessa situação. Então, o consórcio do qual eu participei a partir da Urban Systems, buscou vocacionar cada um desses imóveis. A gente está falando de um conjunto analisado de mais de 100 imóveis. Uau! Numa área de mais ou menos quanto, assim, Marcelo, esses 100 imóveis? Nós mais estamos ou menos. falando de 6.500 hectares. Certo. Toda a região que inclui o centro financeiro, toda a região do Gigante. Porto Maravilha, da região do Porto, parte de São Cristóvão, parte da Lapa. Então, toda a Avenida Presidente Vargas, uma região muito ampla, muito infraestruturada, que sofre com o esvaziamento não só de usos institucionais, porque essas camadas elas foram deixando o centro do Rio de Janeiro, mas da habitação, da ausência de habitação. Então, desses 100 imóveis analisados, a gente vocacionou 46 e estabeleceu uma relação de conexão entre eles, uma espécie de master plan. Como que um imóvel teria capacidade de auxiliar o outro, né, transferir interesse imobiliário com a ajuda de iniciativa privada, que pode ser concedida através de uma PPP, ou mesmo a alienação. E a conexão entre esses dois, conexão física, a calçada, a ciclovia, a arborização, ela possa virar contrapartida para esse privado adentrar. Então, agora esse projeto está entregue do consórcio para o BNDES, e agora o BNDES está com a missão de bater na porta dos 18 agentes públicos, Que são os proprietários. que são esses proprietários, mas 18. desde a Escala União, federal, né, o INSS, a Rede Ferroviária Federal, Uau. até a Prefeitura do Rio de Janeiro e toda a sua nuance de secretarias que são detentoras, está encaminhado. Eu acho que existe ali uma governança. E o outro de Porto Alegre, a gente bate no momento muito, né, bate lá em Porto Alegre num momento muito delicado, sensível, né, de momento de reconstrução da cidade, esse é o termo. Projeto que começou em outubro, bem antes daqueles eventos extremos, né, de dezembro, depois em maio, olhando para uma região da cidade próxima de um rio, né, um arroio, o Arroio Dilúvio, com grandes possibilidades de se regenerar, de se reencontrar com as suas águas
como tantas cidades do Brasil, né, que colocaram os Voltaram as rios costas, né? para o fundo, né? Exatamente. Eu acho que o processo de regeneração, ele não só olha para os imóveis antigos, mas ele olha para ressignificação, Da né? sua geografia, né? Exato. Eu acho que... Que sítio urbano é esse que a gente Exatamente, ocupou? onde a gente se assentou, e esse apagamento que houve, né? Eu acho que uma cidade como São Paulo está cheia desses exemplos, né? Desses rios que são suprimidos, ocultados, e em que momento a gente vai fazê-los comparecer de uma forma mais digna na cidade, né? Esses grandes rios. A gente costuma nos basear muito nos conceitos do desenvolvimento regenerativo e por isso a gente traz essa fala da regeneração urbana, nós, no nosso escritório, baseado nisso. E o desenvolvimento regenerativo, o que ele quer é favorecer a vida. Então, não necessariamente a gente está tratando de um local patrimonial, não necessariamente, mas de trazer em mente sempre que os lugares precisam continuar evoluindo continuamente, né? Essa é a nossa fala de regeneração. Sim. Então, se aquele lugar possibilita determinadas situações de negócio, de relações e tal, como ele pode subir degraus de evolução? Né? Essa é a provocação que a gente faz na regeneração e toda vez que nós falamos disso, às vezes a gente encontra algumas pessoas que falam contra isso porque parece que a sustentabilidade ela está muito linkada a manter como está e não movimentar. Mas num lugar urbano, já com infraestrutura, com serviços, com as consequências ambientais da cidade A natureza modificada, né? Já não é mais, né, o quanto a gente deve se aproveitar disso e talvez poder encurtar um pouco o espraiamento da cidade. Exatamente. De forma horizontal. Então, a regeneração urbana, ela pode também fazer esse papel de dar condições de ter mais cidade dentro da própria cidade. Exatamente. Né? Então, estamos chegando no final, gente, o papo vai continuar, obviamente, né, é muito bom conversar com vocês, mas eu gostaria muito de pedir para vocês uma frase de fechamento, uma mensagem, né, que a gente pudesse trazer otimismo e luz, como tu falaste antes, né, botar luz sobre essas oportunidades que, apesar dos desafios, elas existem. Rita, quer fazer uma fala final? Olha, eu acho que, quer dizer, eu faria um convite às pessoas que percorressem as suas cidades e conversassem com as pessoas, os seus parentes mais velhos, os seus tios, seus avós, e guardassem essas histórias e tentassem enxergar essas histórias acontecendo no espaço que elas vivem, né? Eu acho que à medida que você vai se apropriando da sua própria história, você cria uma ligação maior com o espaço onde ela acontece. E pode ser você um pequeno agente desse projeto de regeneração da cidade. Né? Muito bom. Marcelo? Eu sempre vou bater nessa tecla da divisão entre o poder público e a iniciativa privada como necessários em harmonia, né? Não em oposição. Não em oposição. A divisão, quando a gente fala, porque existem, de fato, duas figuras com papéis muito claros, né? E uma não suprime a outra. Então, acho que para a regeneração, além da vida, que está traduzida na frase que a Rita acabou de colocar, né? A vida de quem já passou aqui, a gente precisa desse papel ativo, né? Do Estado enquanto mensagem clara, direta à iniciativa privada, um convite para que esses empreendimentos surjam de pouco em pouco, mas no lugar certo. Muito bom. Longe do espraiamento. Muito bom. E que possamos eleger bons líderes nesse próximo mandato, que estejam sensíveis, né, a esta necessidade. Nós não estamos falando só de oportunidade, nós estamos falando de uma urgência, que é como se a gente estivesse apagando parte da nossa história ao não cuidar disso.
E vamos convocar aí os empresários visionários, os corajosos. Para empreender no Brasil é preciso coragem, porque tem muito grau de risco, mas os apaixonados também. Então precisa coragem, precisa paixão, né, para a gente poder se orgulhar dessa história aí que a gente pode construir a partir da regeneração. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado vocês pelo convite. Obrigada.